Mais uma vez, bem-vindos a todos. Vamos então agradecendo a Deus, nosso Pai Jesus, nosso Mestre, a todos os mentores da Casa do Caminho, né? A equipe médica, todos os trabalhadores, a diretoria, os tarefeiros, nesse aprendizado aí que. E também no encerramento, viu, João? Foram cinco lives que nós fizemos como encerramento dos trabalhos da Casa do Caminho ao completar seus 51 anos de vida, né? Então, para nós é uma honra, uma alegria estar todos reunidos, né? Para dar continuidade aos trabalhos e também convidar a todos aqueles que queiram, né? Sempre assim consolidar mais uma vez, porque são 51 anos de experiência. Então vamos convidar então agora o Luiz, nosso querido mestre, para poder fazer essa prece inicial. Seja bem-vindo, Luiz. Então, amigos presentes, agradecemos primeiro a oportunidade de todos se disporem a estar aqui, especialmente o Tarínio. Pedimos a inspiração dos espíritos superiores, dos mentores da Casa do Caminho, para que essa reunião seja frutífera, desenvolvida num ambiente harmonioso, agradável, e que possamos sair daqui um pouquinho mais iluminados para as nossas tarefas diárias com os nossos semelhantes. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Inicialmente, vamos citar uma frase aqui para as nossas reflexões iniciais. Nossa felicidade depende muito pouco das instituições políticas e muitíssimo do temperamento e disciplina de nossas mentes. Para a gente pensar um pouquinho. E todos já conhecem aqui o nosso companheiro Tarquínio, né, de longa data, sempre presente nas atividades da casa, né, que é articulista da agência Toanda, membro do Hellenic, Grupo de Pesquisa de Filosofia Antiga e Estudos de Tradução da Universidade Estadual do Paraná, doutor em Filosofia, né, e comentarista do Trio de Ouro. Eu considero é um trio de ouro da terça-feira da Rádio Boa Nova, nos comentários dele, do João e da Astrid. Para mim, realmente, é o primor da semana ouvi-los com tantos comentários primorosos mesmo, e com relação, principalmente quando se fala de filosofia, de educação, né, que se fala da doutrina, que são fundamentais para a nossa riqueza moral e espiritual. Então, vamos envolver nosso companheiro. Seja bem-vindo, Tarquínio. Muita inspiração aí para todos nós. Bem-vindo. Gratíssimo, gratíssimo. Eu preciso só pegar um lápis aqui que eu esqueci, mas depois eu pego, vai. Não, pera, me dá um segundo, é só aqui na mesa mesmo, pera aí. Gente, enquanto o Tarquínio começa, eu quero só falar também que a melhor gargalhada da Boa Nova é do Tarquínio, tá? E bom dia a todos, bom dia a todos. Bom dia. Você vê, e acho que vamos começar bem, porque ele foi pegar o lápis para fazer uma psicografia para nós, pelo jeito. Antes fosse, viu? Antes fosse. Vamos lá. Pessoal, um bom dia especial aí para os nossos amigos que estão vindo aqui também, que não fazem parte do quadro de trabalhadores da Casa do Caminho, mas que é sempre um prazer muito grande receber a todos eles. Se são amigos do Tarquínio, convidados do Tarquínio, são nossos convidados. Tem algumas pessoas aí, tem o João, né, que eu já vi, tá? As pessoas que puderem. A Terezinha, chegando, né? A Priscila, a Marta vendo? Cristina. Olha aí, tá chegando bastante gente, que bom, né? Bom, então, vamos começar, né, gente? Vamos começar. Bom, na verdade, eu confesso que me sinto em casa por dois motivos. Um, porque eu estou em casa mesmo, né? E outro, porque eu estou entre pessoas amigas e que já me conhecem há algum tempo e tudo mais, né? Então, queria compartilhar a impressão de que nós estamos aí num dia abençoado, né? Um dia de muita luz, a gente levanta cedo aqui e já com o quintal
visitado aí por esse sol maravilhoso, muito gostoso, né? E amanhã também ainda está bem fresquinha, então digamos, as primeiras responsabilidades de todo dia, né? Aqui existem alguns trabalhos que não são passados a ninguém, né? Como, por exemplo, recolher a sujeira do cachorro, varrer quintal é grande, né? E alimentar os passarinhos, né? Alimentar os passarinhos, que nós não temos nenhum preso, né? Mas eles, diariamente, a gente espalha a comida para eles e tudo mais, né? Põe também, se tem, né? Normalmente tem, né? Põe uma mamão aqui, uma banana ali, aquelas coisas, né? Enfim. Bom, então vamos lá. Eu estava, até ontem eu estava preocupado, falei assim, nossa, qual foi o tema que eu propus, não é? Porque eu tinha mais ou menos já um texto, não é? Trabalhado e tal, e aí eu fui ver direitinho o que eu havia proposto, né? Então, o tema, né, diz respeito àquela lição do Evangelho, que, na verdade, é uma tese que propõe que a maioria dos nossos tormentos são voluntários. Só que aí eu vou vou fazer aqui um caminho aqui, né, para tentar, digamos assim, propor algumas ideias para vocês, né? Então, assim, vocês sabem, a maioria de vocês sabem que eu tenho aqui, atualmente, eu preciso até contar, né? Eu tenho 3 boxers, tenho 4 com o da filha, né? O mais velho é o Bartolomeu, né? E o Bartolomeu já está com 11 anos. É o primeiro boxer que a gente tem que ficou bem velhinho, né? Também nós temos uma filha veterinária, a veterinária cuida direitinho, então qualquer coisa, faz sempre exame, qualquer coisa que tem, ele já toma remédio diário e tal, ele é muito bem cuidado, né? E eu queria começar falando dele, né? Quando eu analiso a vida do Bartolomeu, meu boxer de 10 anos, noto, sem muito esforço, sem muito pensar, que ele precisa de poucas coisas para estar bem. Uma boa ração, comer, água fresca, sempre à disposição, eu ponho, sou eu que ponho, uma aguinha fresca para beber, né? E algum carinho. Carinho. Carinho ele tem bastante. E também mimos e agrados, né? Nós temos uns ossinhos aí que a gente compra em grande quantidade e dá de vez em quando. O cara, todos eles, né, são bem mimados. Agora veja, para o Bartolomeu, isso basta. Isso é o bastante. Tem um microfone aberto aí, gente. Estou escutando aqui. O Bartolomeu jamais se perguntou, pelo menos que eu saiba, né? Ou procurou saber o significado da vida. Tampouco algum dia se preocupou com o caminho de realização ou se ocupou com a própria felicidade. No entanto, para nós, humanos, a coisa é um pouco diferente. Todos nós, em algum momento de nossa trajetória, percebe uma contradição. A vida é incerta, é cheia de percalços, de sofrimentos. Então, buscamos uma forma de sair desse imbróglio, inventando estratégias para driblar a angústia ou as angústias e as decepções da estrada. E, sem querer, aumentamos ainda mais os nossos tormentos. Que, diga-se de passagem, são, em sua grande maioria, voluntários. Notamos que, nesse nosso processo de consciencização,
tomar consciência de que os nossos tormentos são voluntários exige um processo de dentro para fora, o que eu chamo de consciencização, contra a ideia de conscientização. Conscientização, a meu ver, não é? É uma diferenciação retórica, mas, a meu ver, seria mais um processo de alguém conscientizando alguém. E a consciencização envolve um processo, digamos assim, de maturação da própria pessoa e que está mais na linha daquela ferida que sara por dentro. Então, eu antecipei aqui uma coisa. Então, é isso, quer dizer. Então, o que existe, na verdade, para nós termos consciência disso, de que muitos dos nossos sofrimentos são voluntários, nós precisamos passar por um processo de consciencização, né? E ele, em grande parte, né, envolve o quê? O alargamento da nossa dimensão de autocompreensão. E ele envolve, então, esse processo de autocompreensão, ele envolve a percepção de que muito dos nossos desconsolos, dos nossos descontentamentos, angústias, amarguras, é opcional, é eletivo, para não dizer também do campo do facultativo e do âmbito das nossas escolhas. Nesse passo, acabamos por entulhar o discurso interior de conjunções condicionais, sobrecarregando o mundo íntimo com promessas vãs. Na medida em que eu não entendo que certas vivências e certas paixões, podemos dizer assim, paixões negativas, elas são voluntárias, nós, de certa maneira, nos entregamos a elas, e a conclusão é essa, quer dizer, a gente acaba entulhando o nosso discurso interior, né? A palavra grega para isso é dianoia, né? O discurso interior, e nós vamos alimentando o discurso interior, que, ao invés de nos ajudar, né, nos empurra mais para dentro do buraco. Como é que se dá, não é, esse modo de proceder, não é? Nós costumamos verbalizar assim: se ao menos eu tivesse um carro novo, se ao menos eu conseguisse um emprego melhor, ou uma esposa nova, um esposo novo, né? Ou uma casa de campo. Classifiquemos o modus faciente e vivendi de saída através das coisas que nos rodeiam. Nós vivemos, descobrimos que o mundo não é aquilo que a gente pensa, que há muita dor, que há muito sofrimento, e a primeira medida que a gente toma é de nos entulhar de coisas, de nos agarrar às coisas. Classifiquemos o modus faciendi e vivendi de saída através das coisas que nos rodeiam. Nessa fase, toda a nossa vida consiste neste pequeno indivíduo olhando à sua volta em busca de objetos. Nessa hora, o infinito em nós se limita na medida que só busca fora de nós objetos para se completar. Resultado: o estabelecimento ou fixação da vida infeliz. Eu me lembro, nós tivemos uma amiga, né? E essa amiga, há muito tempo a gente não vê mais. Mas, então, ela era uma dentista e o marido era profissional aí de alguma coisa. E aí eles tinham um sonho, mas particularmente ela, a gente via que ela tinha um sonho. Eu moro aqui perto do Horto Florestal. E então nós estamos perto da serra, né? E o sonho da vida dela era morar na serra. Olha só. Era o sonho. Não, tal. Então eles pelejaram, lutaram e tal, e pronto, conseguiram uma casa lá na serra aqui
da Cantareira, né? É que tem várias serras aqui, mas deve ser essa daí da Cantareira. Bom, passando algum tempo, meses, não é? Ele não conseguia subir sempre, porque na atividade que ele desenvolvia, às vezes ele tinha de ficar aqui embaixo, ele não subia. E ela começou a passar muito tempo sozinha. O que aconteceu? Ela começou a perder a paz por estar só lá. Olha que coisa. E aí eu me lembro que no final das contas, ela ficou tão perturbada com o fato de ficar sozinha, cercada de tanto silêncio e de tanta paz, que eles foram obrigados a vender a casa e sair de lá. Você acredita nisso? Vocês podem acreditar, né? E aí eu me lembro de uma frase, né, do Emmanuel, que diz assim: não esperes por descanso externo quando não tiveres a paz dentro de si. Não esperes por descanso externo enquanto não tiveres a paz dentro de ti. O Herculano, no livro Ser e Serenidade, também tem uma coisa parecida, né? Ele diz que se nós não formos capazes de trabalhar a paz dentro de nós e projetá-la de dentro de nós para as coisas, não importa o lugar em que a gente esteja, no final nós vamos acabar mergulhados em inquietação. Então, não é o lugar, não são as coisas, não é? E então prossigamos, né? A sabedoria antiga vem propondo há milênios, e é verdade isso, vem mesmo, né? Pelo menos desde o século V a.C., né? Eles vêm propondo outro caminho de acesso à vida boa, à vida feliz, que entende ser aquela em que se conquista a paz do coração. Essa é uma proposta antiga, é muito antiga. E, de certa forma, eu posso antecipar e dizer que a solução proposta desde a antiguidade é o modo ser de ser e não o modo ter de ser. Então, veja, gente, o problema da vida não é algo externo a nós, mas toda a carga de emoções, opiniões e pensamentos com que costumamos desarrumar nosso mundo íntimo. E a proposta, qual é a proposta? A proposta é a seguinte: desatulhemos o santuário íntimo, ocupado por inutilidades e ilusões, e a luz divina penetrar-nos-á o coração, determinando novas atitudes à vida consciencial. A conquista da paz do coração não é algo que se atinja. A conquista da paz do coração não é algo que se atinja. É a ausência de alguma coisa. E isso só acontece se nos pusermos a trabalhar em nós mesmos. Eu me lembro de uma frase que é muito significativa para mim, né? Muito significativa, que diz o seguinte: toda criatura recebe com a própria vida um campo a lavrar. Toda pessoa recebe com a vida, ou com a própria vida, um campo a lavrar. Então, inicia teu apostolado de paz, calando a inquietação no próprio ser. Isso é o Emmanuel que fala. Inicia teu apostolado de paz, calando a inquietação no próprio ser. Olha, gente, a gente precisa aprender a aceitar o combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Em outras palavras,
é preciso praticar, reparando a estrutura de nossos raciocínios ante as circunstâncias que nos rodeiam. Sabe de uma coisa? Reflete-se a luz num espelho comum. Contudo, só se fixa na lâmpada. Já reparou? Já reparou? Não é assim, né? Reflete-se a luz no espelho comum. Okay? Em qualquer espelho ela vai se refletir, mas só se fixa na lâmpada. A tarefa, eu pergunto, seria algo impossível de ser realizado, levando-se em consideração a nossa natureza, a natureza humana? O que dizem os espíritos sobre esse tema? Que diga-se de passagem, não é? Não é um tema qualquer, né? Esse da nossa natureza, né? Mas ele é essencial para a solução dos nossos problemas existenciais. Evidentemente, da forma como nós entendemos a natureza, aquilo que nos constitui essencialmente, disso deriva tudo aquilo que a gente faz, principalmente no que diz respeito a gente se melhorar, né? Principalmente no que diz respeito a nós irmos consciencizando que muitas das nossas aflições, elas teriam fim mediante ao alargamento da nossa autocompreensividade. Tá, Queen, esse negócio de autocompreensividade, isso é antigo, gente. Isso é muito antigo. A autocompreensividade é aquela proposta de Sócrates, que na verdade não é dele, não é? Na verdade não é de Sócrates. Ele no episódio em que ele tem acesso a esse conhecimento, né, ele, de certa maneira, ele tem, porque está lá no templo de Delfos, está lá no frontispício do templo, homem, conhece-te a ti mesmo. Não foi Sócrates que inventou a expressão homem, conhece-te a ti mesmo. Isso já existia. Agora, nós podemos dizer que ele foi a figura humana que mais viveu intensamente e profundamente esta expressão, né? Então, o que é a autocompreensividade? Não vou entrar nesse papo, porque aí vocês vão falar, o cara está viajando muito. Mas é verdade, mas o autoconhecimento, nessa altura do pensamento socrático, e que depois será reinterpretado, principalmente pela helenística, né? Ela é considerada pelo grande Hadot e também pelo Foucault, né? Assim, tem gente que não sabe, né? O Hadot primeiro, Foucault depois. Foucault é muito conhecido, não sei o quê, mas muita coisa do que o Foucault fala, ele aprendeu com o Pierre Hadot. Velhinho, muito experiente, profundo conhecedor da história da filosofia. E, então, essa questão do autoconhecimento resolve-se no pensamento antigo, resolve-se com essa expressão, uma expressão que vocês já estudaram comigo, vocês conhecem, que é epiméleia realtu. É a cura de si, é o cuidado de si mesmo. Então, o conhecer-se é um cuidar-se. E isso é fundamental para nós entendermos o conhecimento como um processo, o autoconhecimento como uma operação e não como algo que nos aconteceria enquanto nós tomamos café, conversando. Até pode acontecer, mas é preciso trabalhar para que isso ocorra. E que, portanto, na antiguidade, como agora, conhecer-se, ou a autognose, pode-se dizer, né? Eu gosto mais da realtognose. A realtognose resolve-se não cuidar-se. Isso é muito importante.
porque nós não temos essa visão fora e tampouco dentro do Espiritismo, né? Muito embora essa seja uma premissa colocada no próprio Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos coloca isso. Lembrando vocês, não coloca em qualquer lugar, entendeu? O Livro dos Espíritos não coloca em qualquer lugar, né? O Livro dos Espíritos coloca justamente no capítulo da perfeição moral. Então, isso tem uma importância enorme, a gente não está percebendo isso ainda, a gente não despertou para isso ainda, né? Quando Kardec pergunta lá, né, sobre esse problema do conhecimento, do melhorar-se, na verdade, a equação daquele capítulo é o ensinamento socrático. Simples assim. É um ensinamento socrático. Que ele tem uma certa hora que vai dizer, bom, tudo bem, mas se conhecer, tá bom, então conhece-te a ti mesmo, tá bom, mas, meu, é difícil. Estou falando aqui na nossa linguagem. O Kardec está dizendo isso. Pô, meu, você me vem com essa agora? Como é que eu faço? E aí, a primeira coisa que eles dizem é que o autoconhecimento é a chave do melhoramento pessoal, né? É a chave do melhoramento pessoal. Se é a chave do melhoramento pessoal, significa que sem autoconhecimento, você não melhora, meu filho. Sabe como é que é? Você não melhora. Se você não se conhecer, você não vai melhorar. Agora, é a mesma coisa que dizer, se você não se cuidar, se você não se trabalhar. Então, eu me perguntava sobre a natureza humana. Eu me perguntava se este operar a si mesmo, essa, como o Foucault fala, essa tecnologia de si, né? Seria possível a se considerar a nossa natureza? E aí eu digo assim, a gente pode, como nós temos aqui um texto em comum, eu sei que tem gente que está participando que não é espírita, não tem problema, né? Que há lá no grupo de leitura gente que não é espírita, né? E não tem problema nenhum, ninguém é obrigado a ser espírita, né? Mas como a gente tem esse texto em comum, que é o Livro dos Espíritos, né, que eu considero como o pai dos burros espíritas, né? Então, tem lá a questão 602, que eu copiei aqui para ficar fácil para nós, né? Que diz assim, os animais progridem como o homem? Presta atenção na pergunta. A pergunta, às vezes, diz mais do que a resposta. Os animais progridem como o homem por sua própria vontade? É a pergunta. Ou pela força das coisas? E a resposta está perguntando sobre os animais, certo? Pela força das coisas. E é por isso que para eles não existe expiação. O leão está lá na floresta. Ele entra numa briga de domínio com outro leão. Este leão que está disputando com ele tem as suas fêmeas. O leão não tem uma fêmea só, o leão tem várias fêmeas. E aí o que normalmente ocorre? Se aquele leão que está reivindicando aquele lugar consegue vencer a batalha, a primeira coisa que ele faz é ele vai e mata todos os filhotes descendentes daquele leão. Aí você vai dizer assim, mas isso aí vai dar um karma para ele. Ele vai espiar essa maldade que ele fez. Não, nós não estamos no reino humano, nós não estamos no reino da razão, nós não estamos no reino da vontade, do arbítrio. E onde não há arbítrio, não há moralidade. Não se pode classificar a ação animal no ponto de vista ético. Não é ético. Ele faz o que faz pelo que faz. Ele não decide o que ele faz. Ok? Então, portanto, não há expiação no reino animal. Mas aqui o que chama a atenção, o que é importante, acaba de chegar o Balu aqui.
a gente fecha a porta, ele dá a volta e entra aqui. De qualquer jeito, se ele quer vir aqui, ele vem. Aí ele fica aqui na porta para eu abrir ou para alguém abrir. Olha lá, deitou ali na porta para alguém abrir a porta para ele. Eu vou falar esses caras, viu? Bom, enfim. Então eu dizia para vocês, a pergunta, né? Os animais progridem como homem por sua própria vontade? É isso. A pergunta de Kardec, não contraditada pelos espíritos, é altamente significativa. Nós nos melhoramos através da nossa própria vontade. É isso. Os espíritos foram criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Ok. Já parei com o Livro dos Espíritos aqui. Você vê como o Livro dos Espíritos é profundo, né? Você pega duas questões. Peguei duas, né? Para fundamentar o que eu estou dizendo, né? Depreenda-se, portanto, disso que eu acabei de ler, né? Que a natureza humana não é intrinsecamente má. Nosso problema fundamental não é a maldade, a malvadeza, mas a ignorância. E assim pensavam também Sócrates, Platão e os estoicos, sem dúvida nenhuma. Aliás, digamos de passagem que aí encontramos a missão da filosofia como um todo, a missão da filosofia como um todo e da filosofia espírita em particular. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver? A filosofia é paideia. A filosofia é paideia. A partir do momento que nós espíritas compartilhamos da ideia, nós estamos compartilhando uma ideia aqui. Isso aqui não é uma revelação nova, hein? Ok? Nós compartilhamos dessa ideia que nasce na filosofia, que nós não somos maus por essência, mas que nós somos ignorantes. Pega os diálogos platônicos, onde você tem Sócrates como o protagonista, quase todos, mas principalmente nos primeiros diálogos, né? O que o Sócrates vai falar? As pessoas não erram porque querem, elas erram por ignorância. Isto abre uma perspectiva extremamente interessante do sentido da filosofia espírita. Ah, tá legal. Parece que talvez haja algum, né, microfone aberto. Percebe? A filosofia espírita compartilha com a filosofia da crença de que a natureza humana não é má. E se não é má, qual o papel da filosofia? O papel da filosofia é de formação. O papel da filosofia é de orientação para que o indivíduo desenvolva as suas potencialidades, porque ele em si não traz mal nenhum, não traz malvadeza nenhuma. Então, isso tem muita importância, gente. Tem muita importância. Isso tem muita importância. Porque a nossa crença habitual, a crença principalmente do brasileiro, é o seguinte: gente, pau que nasce torto, morre torto. Não é isso? Não é isso. E para onde se vai assim, né? Para onde se vai assim? Nesse contexto, como entender a nossa prática ascética vamos colocar assim, de libertação dos nossos tormentos? A nossa prática ascética de autocompreensividade, né? Que eu não estou explorando aqui, não dá para falar tudo, mas, né, que é uma prática ascética de desprendimento, porque trata-se da gente desatulhar o nosso santuário íntimo, ocupado de inutilidades e ilusões.
Quando a gente abraça, como eu falava no começo, quer dizer, a nossa tendência é abraçar as coisas e nós entulhamos a vida. Nós escolhemos um modo ter de ser e o modo ter de ser não traz felicidade, não aplaca os nossos tormentos. Eu te digo mais, é como diz Jesus, porque no pano de fundo disso aqui está aquela expressão, aquela lição de Jesus, olhar os livros do campo. No fundo disso aqui está isso. Porque tem uma hora que diz assim, aonde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. É o problema de nós nos trazermos as coisas para nos completar. Né? Então, por quê? Porque o titio compra um carro novo, o titio comprou um carro zero. Ele está amando aquele carro zero. Aquele carro zero é a razão da vida dele. É o que ele mais queria na vida. Aí ele vai visitar o irmão no interior. Só que o irmão mora numa casa simples e não tem garagem. Né? Eu já contei isso para você, mas acho que foi engraçado. Aí chega lá, ele fica o tempo inteiro de pé dentro da casa, olhando a janela. Ah, meu Deus, que olha lá, o rapaz encostou. Ah, meu Deus, o cara. Olha lá, o cara. Ele vai. Olha lá, alguém empurrou. Passou pelo carro. Entendeu como é que é? Olha lá, o rapaz está com um negócio na mão. Será que ele vai riscar o carro? Quer dizer, ele não conversou, ele não comeu. Ele sabe por que isso? Porque o coração dele está lá no carro. E o carro, meu amigo, é perecível. O carro é uma coisa. O carro pode acabar de repente por qualquer... Não vou falar a palavra, né? Eu vou tentar me segurar. Então, é isso. Né? Aonde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração. O Epiteto tem uma frase parecida. É preciso aprender o quê? A valorizar, a colocar o teu valor num lugar em que você põe a salvo o seu coração. E isso só é possível no modo ser de ser, não no modo ter de ser. Não no modo ter de ser. Daí a importância do desprendimento. Mas o desprendimento, que eu chamei de ascese de desprendimento, ele exige muitas coisas, não quero avançar. Então, de uma coisa a gente já sabe, Nós não estamos lutando, nós não estamos a lutar, como diz o português, não estamos a lutar contra nossa própria natureza. Nós, espíritas, costumamos responder a essa pergunta, a pergunta que eu fiz antes, né? A pergunta que eu fiz antes, que é, né? Nesse contexto, como entender nossa prática ascética de desprendimento, de desatulhamento do santuário íntimo ocupado por ilusões e inutilidades, né? Então, nós espíritas costumamos responder a essa pergunta assim: a reforma íntima. A reforma íntima é a solução. É isso. É isso que a gente costuma dizer. O problema com a tal reforma íntima é que fica muito presa em justamente reformar a criatura, fechando-a para as possibilidades de educação dos talentos que jazem à sua disposição no manancial íntimo, à espera de algum esforço, de algum trabalho. Através de algum esforço, trabalhando-nos, será possível aprender a viver de modo mais lúcido, desarmando, destravando os processos cognitivos que nos impedem de chegar à vida em torno de nós, para além da nossa ignorância básica. Vivemos, em grande maioria, enredados em nós mesmos, em nossas opiniões, em nossos juízos de valor, que lançamos a esmo ao redor de nós, sem qualquer critério de discernimento,
Olha o papel da filosofia aí, não sei se vocês percebem, né? É educativo, é terapêutico. Por isso André Luiz disse certa vez, quem se encastela na própria personalidade é assim como um poço de água parada que envenena a si mesmo. Posso repetir? Quem se encastela na própria personalidade é assim como um poço d'água parada que envenena a si mesmo. Mas Tarquínio não é da felicidade que a gente está tratando, né? E eu te diria o seguinte, se a gente conseguir extirpar, suprimir os nossos tormentos optativos, ou seja, não compulsórios, não obrigatórios, o que nos restará é a paz do coração. Ou seja, a felicidade. A verdadeira felicidade na Terra. Então, veja, este é um ponto. Este é um ponto. Há outros, não é? Gente do céu, ninguém permanece inibido de cultivar a verdadeira felicidade que somente floresce e frutifica no santuário do coração. Convence-te disso. Ninguém permanece inibido de cultivar a verdadeira felicidade que somente floresce e frutifica no santuário do coração. Apesar da afirmativa clara dos espíritos de que o homem é o artesão do próprio destino, na maioria das vezes, né, quase todos nós, vivemos procurando avidamente os outros para que nos digam o que fazer de nossas vidas. Já reparou isso? É por isso que tem tanto mestre hoje, né? É mestre caindo pelas tabelas, né? Todo mundo é mestre. Todo mundo, porque tem muita gente com afã de pedir, né? Tem muita gente procurando mestre na vida, procurando os outros para resolver os seus próprios problemas, né? É o princípio máximo da autonomia, que não foi o Paulo Henrique, né, que inventou, o amigão, né? Mas não foi ele que inventou, ele é amigão, mas não foi ele que inventou, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o Paulo Henrique reavivou brilhantemente, né, este conceito da autonomia. E por que eu digo isso? Porque a gente encontra isso através dos milênios, né? Por exemplo, o Siddhartha, né? Ele diz assim, sê tua própria lâmpada. E há muitos outros, né? Agora, esse princípio de máxima autonomia, qual é o princípio de máxima autonomia? Que o homem é o artesão do próprio destino. Ele é convertido nas nossas mãos em princípio heterônimo. Heterônomo. Vocês sabem, autônomo vem de autos, né? Próprio. E nomos, autonomia, vem de lei. Um segue a lei própria. E o heterônomo vem de heteros, o outro. E nomos, lei também. Então, é como se alguém procurasse sempre ir pela lei do outro e não fosse autônomo, não fosse capaz de seguir a própria lei. Na maior parte das vezes, agimos como passarinhos no ninho, que fica lá de boca aberta, né? Boquinha aberta para cima, esperando ser alimentado. Estou aqui, de boca aberta, imóvel, como aconteceu aqui acontece muito isso, porque parte dos passarinhos que a gente alimenta aqui todo dia, eles são as rolinhas, né? De vez em quando aparece um filhote. Antes eu ficava meio bravo, né? Eu até comentava aqui em casa, falava assim, poxa, mas esses passarinhos estão ficando muito besta, pô. Eles
caras não sabem fazer ninho mais? Bom, uma hora é o ovo que cai, os ovinhos que caem. Outra hora, o filhote cai do ninho. Meu. Outro dia desse deu um trabalho danado, até que nós descobrimos que ele... Porque ele estava ainda meio depenado e tal, estava no chão, não se machucou, não sei porquê. E a gente, depois de muito pelejar, a gente percebeu, se olhando para cima, a gente tem uma árvore grande aqui, olhando para cima, tinha um ninho lá em cima, e a gente deduziu, né? E aí a gente leu e descobriu que, nesse caso, você tem de pegá-lo e recolocá-lo no ninho, né? Então foi um fuá que a gente conseguiu colocar. Mas teve outro dia desse, a gente procurou, não achou, e eu falei assim, bom, e essas mães também, que não vêm fazer nada pelo filhote, né? Pô, eles ficam lá e não fazem nada? Eu falando, né? Aí o que aconteceu? Foi muito engraçado. Aí eu peguei o filhote, e coloquei numa caixinha, num lugar acessível, para que, sei lá, mas eu não estava com esperança nenhuma. E tentei alimentá-lo. Olha, ele simplesmente me ignorava. Ele estava ignorando o mundo. É o caso mesmo, é o caso específico. Ele não aceita ajuda de jeito nenhum. Ele não aceita ajuda. Ele fica parado lá, você dá comida, ele não quer, ele não... Mas aí o que aconteceu? Eu aqui, cuidando das minhas coisas, eu olho, e não é que a mãe foi lá cuidar? Olha que coisa, gente. A mãe saiu, esperou um momento em que não tinha ninguém por perto e foi lá cuidar dele. Até que ele sumiu. Ela foi cuidando dele ali. Não sei se ela levou, se ele foi, eu não sei, né? Mas fica aqui essa ideia, né? A ideia da gente estar sempre esperando, como se fosse um passarinho, né? No ninho, esperando ser alimentado, né? E é isso mesmo, né? Ficamos de boca aberta, imóveis, não é? E pedindo para que os outros nos encham de conhecimento, né? E enquanto agimos assim, damos de costas à prática efetiva, que consiste em aprender com a vida e o sofrimento. Por que nós não nos aceitamos como somos? Por que não suportamos com paciência as provas do caminho, os reveses da vida? Por que não escolhemos vivenciar a realidade como ela é, em vez de imaginar como nossa vida deveria ser? Porquanto a paz é o resultado do treino da mente em processar e sentir a vida como ela é, ao invés de pensar como ela deveria ser. Como é difícil a gente amar o que existe. Como é difícil. Nós normalmente desdobramos, né, um mundo mental. No mundo mental a gente desdobra, né, um ser que a gente é, sabe? Completamente fora da... E a gente esquece de abraçar o que existe. E esta é a solução, viu? Abraçar e amar o que existe. Amar a existência. Aprender a amar a existência. Né? Portanto, processar e sentir a vida como ela é. Não ficar pensando como ela é. Né? Eu já contei para vocês aqui o caso, um causo, né? Eu no meu... O Pedro Luiz vai apresentar? Pode apresentar, Pedro, à vontade. Eu fico aqui à espera. Bom, vocês continuam comigo aí, né? Alguém responda, por favor. Porque deu uma mudada, né? Estamos aqui. Então tá bom. Então tá bom. E o que eu dizia, rapaz, Putz, me escapou. Eu ia contar um caos para vocês. Fala, mano. Deixa eu ver se eu lembro.
Poxa vida, escapou. Bom, não tem nada. Infelizmente, no que diz respeito à nossa prática, preferimos um pseudo-engajamento, que funciona mais ou menos assim. Vou a determinado lugar. O espírita, por favor, se coloque totalmente nessa situação. Fique à vontade. Né? Vou a determinado lugar. Ouço o que tenho de fazer. Vou embora. Esqueço. Volto numa outra oportunidade, no outro dia, para ouvir novamente. E continuar a não fazer o que me disseram para fazer. Resumindo, a nossa vida, ou a vida de grande maioria de nós, é ouvir e esquecer. Eu ouço e esqueço. Mas tudo isso poderia ser diferente se nos empenhássemos na esculturação da própria estátua, sem subterfúgios, aceitando o combate em nós próprios e reconhecendo finalmente que a disciplina antecede a espontaneidade. Tudo aquilo que você vê de qualidade em alguém, tudo aquilo que você vê de realmente valoroso em alguém, é conquista dela mesma. É conquista dela mesma. Ela conquistou isso no tempo, através do esforço próprio. Não existe infusão divina das... Aliás, tem uma coisa no Instagram que eu acho tão engraçado, que uma pergunta que se faz para o professor, né? Professor, é verdade que o senhor estuda antes da aula? Vocês já viram? Aí é uma mensagem gravada, parece homem, parece mulher, melhorou. Aí aí a fala é assim, não, a gente dorme, né? E aí a gente sonha com o que a gente tem de ensinar, e aí um anjo fala no nosso ouvido e a gente repete para vocês. Quer dizer, que absurdo, a gente precisa estudar. Caramba, né? Para poder conseguir, digamos assim, adquirir aquele conhecimento. A gente sabe o que estuda e o que ensina. E o que ensina também. Então, gente, existe esta ilusão de que nós adquiriríamos qualidades que nós não trabalhamos para ter. Aliás, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: por mais alta a confiança de alguém no poder maior do universo, isso por si só não lhe autoriza a reclamar o bem que não fez. Eu tenho uma prova para fazer, eu sou cristão, eu tenho uma prova para fazer. Sabe, gente, não deu tempo de eu estudar, mas eu vou fazer aqui uma oração para Deus me ajudar na hora que eu fizer a prova. Vai estudar. Quer dizer que Deus vai ter de colocar um conhecimento na sua cabeça que você não tem? Estuda, e aí você faz a prece. Certamente você será muito ajudado. Agora, se você não estuda e quer lá fazer prova e se sair bem, para com isso. Para com isso. Não existe. Isso não existe, cara. Não, mas tem os espíritos, entendeu? Dá um tempo, vai. Então essa é a sua desculpa? Essa é a sua desculpa? No caminho da vida, há uma margem muito grande de manobra que podemos utilizar aprendendo a ressignificar a nossa andadura. Ressignificar por quê e para quê? Porque temos o mau hábito de categorizar nossas experiências distantes da felicidade na vida como acontecimentos ruins e nefastos. Explico. O ciclo de pensamentos gerados nesse estado de espírito alimenta em nós a visão pessimista em nossa jornada, carreando-nos para o derrotismo, para a hipercrítica e para o que é pior,
para a dissatisfação diante de tudo que nos cerca. Aí, ressentido, aborrecido, malcontente, seguimos na estrada desiludidos e cabisbaixos, desprovidos de esperança, carentes de sonhos. É por isso que há tantos tristes no mundo, seres horizontalizados na tristeza, diria Emmanuel. À vista disso, não esqueçamos do papel da memória na construção interna da sisudez e da carranca, da amargura e da amargura à frente da vida. A memória, vocês sabem que essa é a principal lição a mim, né, me parece, ou uma das principais lições do Olhar os Lírios no Campo. A palavra, a gente não pode dizer que é a palavra que Jesus usa, né? Mas é a palavra que está na boca de Jesus, nesta lição, no texto original grego, é uma palavra que remete à memória. E ele a usa várias vezes. Toda vez que ele diz assim, não vos preocupeis, é essa palavra. Com o dia de amanhã trará a sua própria dor, a sua própria aflição. Né? Por que andais inquietos e aflitos? Porque é vez de comer. É esta palavra. Enfim, durante o texto, várias vezes Jesus fará referência à inquietação. E toda vez que ele faz essa referência, ele usa uma palavra grega que significa, na verdade, que está relacionada à memória. Né? E, então, é por isso que eu trago aqui, né, como fechamento da minha humilde fala, né, esta remissão, né, à memória. Né? A memória reedita os acontecimentos na esfera de nossa mente, na ótica com que interpretamos as ocorrências. E uma vez instaurado o círculo vicioso, passamos a operar automaticamente contra nós mesmos, solapando os próprios interesses na medida que os pensamentos negativos aniquilam nossas esperanças de obtenção de sucesso em nossos empreendimentos. Então é como se nós... Você já reparou que quando a gente está vivenciando uma experiência em que nós interpretamos que não é lá muito grande, não é grande coisa, ou interpretamos negativamente, nós ficamos lembrando daquilo? Isso é muito comum nas ofensas, né? Às vezes é uma pessoa que a gente até quer bem e tal, faz alguma coisa muito fora da casinha, né? Muito fora da curva, né? Então a gente pensa muito naquilo. A gente pensa demais naquilo. E até que a gente aceite aquilo, a gente pensa demais naquilo. E é isso, não é? É a memória trabalhando contra nós. Neste caso específico, quando é a ofensa, você é o ofendido, é a questão de você reviver a ofensa e, portanto, dificultar tremendamente a possibilidade de perdoar. Né? Então, a memória tem um papel muito importante no nosso processo de autolibertação, mormente dos tormentos e dos sofrimentos. A própria lição do Evangelho, eu lembrei disso agora, né? A própria lição do Evangelho, ela, de certa forma, a lição Olhai os Lírios do Campo, né? que eu lembrei ao longo aqui da nossa caminhadinha aqui, pequena, eu lembrei, né? Ela faz uma proposta essencial de um modo de ser contra o modo ter de ser. Mas é mesmo? É mesmo. É mesmo. Tanto isso é verdade, que ele diz para a gente não se preocupar nem com o que comer. Tanto quanto não se preocupar com o que vestir. Não é essa a preocupação que a gente tem de ter.
né? Então, qual é a preocupação que a gente tem de ter? Com o que a gente é. Com o que a gente é. E outra, a lição também aponta como digamos assim, uma régua, não é? Um cânon, né? de sabedoria, por assim dizer, para a gente usar a natureza como modelo, né? Como modelo de aceitação da vida. Então, tudo indica que, porque no fundo, quando nós efetivamente acreditamos que há um Deus Pai providente, quando nós acreditamos nisso, para valer, nós confiamos. Tem até uma... Vamos ver se eu lembro aqui dessa trova, acho tão bonita, ela diz assim: se o Cristo já te ilumina, a fé pura vem a ser entregar-se à mão divina, suceda o que suceder. Se eu pudesse te dizer uma coisa agora, do fundo do meu coração para você, eu te diria isso. Do fundo do coração, né? Se o Cristo já te ilumina, a fé pura vem a ser entregar-se à mão divina, suceda o que suceder. É o que eu tinha para hoje, minha gente. É o que eu tinha para hoje. Se tiver perguntas para fazer, eu fico por aqui. 11 horas já, né? Obrigado, Tarquínio, desde já pela sua apresentação. E você encerrando aí, eu estava lembrando aqui uma frase muito legal que diz o seguinte: amor puro, dom perfeito, não muda seja onde for. Amor que morre no peito, no fundo, não era amor. Bonito isso, muito bonito. Eu gosto muito das trovas, né? As trovas das trovinhas, né? As trovas são muito enriquecedoras, né? E exatamente. Elas sintetizam, né? Muita coisa bonita. Aliás, tem uma que eu ia compartilhar com vocês e acabei não compartilhando num certo momento da fala, né? Mas o João está comigo há tantos anos, o João sabe que eu falo isso à torto e à direita por aí, né? Mas vou falar de novo. Na fonte eterna de amor, a força em que Deus nos cria, todos os vermes do charco hão de ser anjos um dia. Na fonte eterna de amor, a força em que Deus nos cria, todos os vermes do charco hão de ser anjos um dia. Quando se falava, essa trova era para ser dita, né, no contexto daquela ideia que nós fazemos, graças a Deus, junto com a filosofia, de que a natureza humana é ignorância e não... quer dizer, o que nos caracteriza é a ignorância e não a maldade. Então, esta trova mostra exatamente isso. Mas o Henri Bergson, da Astrid, também fala isso, né? Que o universo é uma máquina de fazer deuses. É a mesma ideia. Né? Quer dizer, você tem um universo onde os seres vão encarnando, vão fazendo seu caminho para a angelitude, né? E tudo isso porque a nossa condição essencial é divina, não divina atual, mas potencial. Né? E se nós somos potencialmente divinos, se nós somos potencialmente divinos, nós não precisamos ficar consertando o tempo inteiro a construção, não é? Talvez um caminho desejável fosse o do desenvolvimento das potencialidades que nós trazemos e que jazem dentro de nós, esperando de nós a atualização. Então quer dizer que a gente não precisa se corrigir? Sim, também, mas não é só isso, né?
Nós estamos meio presos a essa ideia. Nós estamos presos nessa ideia, né? Que é justamente a contradição que eu costumo mostrar isso, né, em aula, tal, entre a ideia de duas ideias que estão agregadas ao pensamento, a palavra conversio, em latim, e que abriga uma contradição, né, que é a contradição da conversão, rompimento. É preciso romper. O caminho para o Pai é feito através de uma espécie de ruptura com o que a gente é, né? E a conversão, nós poderíamos entender como uma volta a nós mesmos, a ser aquilo que a gente é. Voltar a ser o que a gente é, ou voltar-se para nós mesmos no sentido de ser o que a gente é. Então, existe essa contradição nesse modo de compreender o nosso caminho para Deus, né? Mas, enfim, também não quero complicar. Isso. Perfeito. Isso que você está falando, eu acho que é uma coisa assim, muito legal, interessante, principalmente pela parte que você falou da reforma íntima, né? Porque nós espíritas, né, temos vamos dizer, o viés de colocar toda a reforma em cima de nós mesmos, pura e simplesmente. Na minha visão, a gente é agente e paciente desse processo de reforma íntima. Ou seja, nem sempre a gente consegue interagir com o meio ambiente da maneira que é desejável. Você tem à nossa volta um ambiente espiritual, um ambiente, enfim, material, profissional, financeiro, seja o que for, que interage com a gente, que cada um reage de uma maneira, né? Não é um ato de vontade apenas, né? Sim, não é um ato de vontade apenas. Certamente. Mas eu acho que também muito da nossa maturidade, né? Isso eu estou aprendendo também, né? É perceber que nenhum sistema filosófico, nenhum, explica a nossa individualidade. No fundo é isso que você está falando. É isso. No fundo é isso que exatamente tá isso. Porque nós somos seres únicos no universo. Dialéticos, né? E dialéticos também, mas únicos. Portanto, essa condição, essa nossa condição, é irredutível a qualquer explicação que tenda que tenha a vontade de nos explicar totalmente. Nós jamais seremos explicados totalmente. Se um dia a gente conseguir ser explicado, será por nós mesmos. É isso aí. Okay? Eu costumava brincar com o pessoal, né, falando, olha, eu sou um animal em extinção, porque depois que eu morrer, a minha raça terá acabado, porque eu sou o único. Né? Sim. Tudo de bom e de ruim que se envolve. Sim. Nós somos mundos em si. Então é bom que sabe. E a maturidade, eu acho que um pouco da nossa maturidade é perceber que você não vai encontrar nunca uma explicação. Olha, demorei muito para entender isso, hein? Porque nós normalmente encostamos em alguém, ou em alguma religião, ou em alguma casa de oração, nós pedimos o infinito naquele lugar. Nós vamos lá com a aspiração do infinito. E o que você tem nesses lugares é uma construção humana e falível de pessoas com boa vontade. Mas você não vai encontrar ali a solução cabal de todas as questões que envolvem a sua existência, né? Por isso que o Sócrates, desculpa, né? Por isso que o Sócrates, o modelo dele é o seguinte: quando ele, o que ele diz que ele é? Ele não diz o que ele é, mas eu vou dizer o que ele é, e ele foi entendido assim, pelo menos por Epiteto, né? Ele era o zelador do cuidado que as pessoas deviam ter consigo mesmas. Portanto, o modelo socrático é de chamar as pessoas para o autocuidado. Ele chama para o autocuidado. Ele não diz assim, não, põe a sua vida na minha mão que eu resolvo. Não é isso. Esse é um dos modelos de religião que existe no mundo, dos mais perniciosos, dos mais malandros, tomando dinheiro dos outros, tomando a vida, tomando o imóvel dos outros, tomando... Perfeito. É entendeu? maquiavélico.
maquiavélico. Por quê? Porque ao invés dele libertar você, dizendo não, o cuidado é contigo. Você tem a chave da libertação dos problemas que você mesmo criou para você. Então, isso é libertador. Isso é libertador. E não o contrário. Não, dá aqui sua vida na minha mão aqui que eu vou resolver tudo para você. Deita aqui e dorme. Quando você acordar, você não tem nada. Os caras vão levar tudo de você. Né? Então, o modelo socrático é esse. O modelo socrático é da autossuficiência necessária. Portanto, o modelo autônomo. Ou, fulano, acorda. Acorda para os reais valores. E quem é que tem que eleger esses reais valores? Você. E viver e conduzir sua vida em direção a esses valores, você, não eu. Mas eu estou te despertando para isso. Né? E você vai ter uma vida muito mais liberta. Né? Ou, como diz a nossa querida Astrid, né? Eu fiquei imitando ela, né? Liberta. A Astrid diz, liberta. Ela vai ficar... Às vezes ela fala assim também, eu encho o saco dela com isso. Ela fala... Pô, tem uma palavra que quando eu uso, eu falo assim, ó, essa palavra é da Astrid, porque faz parte do vocabulário. Ah, enfim, ela teve com vocês aí. Assim. Aquela história, né? Parodiando o Vinícius de Moraes, né? O pessoal da Inconfidência Mineira, né? Libertas que serás também. ela tem assim, ela usa a prosódia direitinho, né? A gente não usa muito direitinho, não. Porque tem né, a prosódia aí para a gente pronunciar as palavras em português corretamente, né? Mas, enfim, é isso aí, pessoal. Perfeito. Mais alguém quer algum comentário a falar? Esteja à vontade aí para a gente ir para o encerramento. Pessoal, pode abrir os microfones aí, quem quiser, agora está tranquilo. Abre o coração também. Estou vendo o Luiz Cirilo, o grande Luiz Francisco Cirilo está aí também, João, né? Quem Olha mais? só, Pedro. Eu abri o microfone aqui, viu? Opa! Eu abri o microfone. Estão me ouvindo aqui? Sim. Perfeitamente. Então, primeiro é um prazer te ouvir, Antônio Carlos. E aí eu vou dizer que é o seguinte, nós estamos ouvindo aqui a sua apresentação em dois. Aqui eu estou com o meu amigo, irmão Milton, e nós estamos aqui dialogando em cima do seu diálogo. Que legal, que prazer, viu? Muito legal. Mas é o seguinte, você faz um fechamento aí que, na verdade, você abre um leque muito grande, e isso é muito importante, porque todo processo de síntese é um ponto de partida, né, Antônio Carlos? E aí você comentou vários aspectos importantes, principalmente no início da sua apresentação, quando você colocou que a questão da ausência interior vai movimentando algumas questões de caráter material, e que nós já conversamos em algumas oportunidades sobre isso, que parece que se entra num ciclo vicioso entre a necessidade essencial e a necessidade criada, né? E aí você entra num ciclo vicioso na necessidade criada e não tem parada. Então, o mundo atual oferece muito para isso, né? E você comentou também uma questão super interessante, que são a questão das escolhas, né? E aí as escolhas, em geral, elas são formalizadas, são propostas num ambiente super teórico, né? Mas quando nós vamos para o âmbito prático, né? Aí é que a coisa pega. Você citou o exemplo de que o casal desejava ir para a Serra da Cantareira. Depois a questão não vira uma solução e vira um problema. Então, nas escolhas se fundamentam muito as questões de caráter teórico e você não tem como avaliar o lado prático na sua plenitude, porque ele só vai acontecer no momento em que ele acontece, não tem outro jeito, né? E quando você fala do autoconhecimento, eu acho que é um percurso bastante interessante, também associado às fases de desenvolvimento que o Piaget coloca, né? Quer dizer, o autoconhecimento vai se dando no processo do homem a partir da tenra idade, quando você tem a anomia, depois você passa para a heteronomia, né? Que é o conhecimento, a regra vindo de fora, e você chegar na autonomia. E aí, é óbvio, na sua fala, ficou muito claro, que a autonomia absoluta ela não existe, até porque nós vivemos a relação do eu e o outro, né?
Então, a questão do autoconhecimento também se enxergar um pouco pelo outro, mas esse processo de desenvolvimento fundamentado nas fases piagetianas, anomia, heteronomia e autonomia, a gente chega no ponto de que nós estamos sempre vivendo um mundo relativo. E quando você comenta da ignorância e da intencionalidade ou da vontade, aí a gente tem que chamar um pouquinho o Schopenhauer, né, para poder falar um pouco sobre a vontade. Mas é isso aí, são essas pequenas observações e quero dizer que foi um prazer muito grande, é um prazer muito grande poder te ouvir e poder estar refletindo junto, e nesse momento aqui, estando com o Milton aqui, acompanhando a sua conversa. Que legal, que legal. É aquele aluno que conversa na aula, mas não está atrapalhando a aula. Olha, obrigado, irmão. Tem a Cristina Sarraf aqui, que é uma ilustre estudiosa de doutrina espírita também, muito profunda. Estou vendo aqui também, quem é que eu vi agora aqui, gente? O Raimundão também está ouvindo a gente aqui. É um grande amigo da filosofia, mestre em filosofia pela PUC de São Paulo, estudioso de Platão. Olha só que legal. Algumas pessoas, Terezinha está aqui, Terezinha Tadeu, né? Estou vendo aqui. Eu vi também. Bom, eu não consigo ver todos. A Gláucia, né? A Gláucia está aqui do meu lado direito, aqui. Marta Cristina. A Marta! Essa é prima. A Marta Cristina também está. Se ela não enlouqueceu com a minha fala, tá bom. Antônio Carlos, é o seguinte. Antônio Carlos, desculpe interromper, mas é o seguinte. A sua apresentação, e ao ouvir aqui com o Milton, e você falando da Cristina Sarraf, o Milton está mandando um abraço para a Cristina Sarraf. O Milton Dini. O Milton Dini. Então, a sua fala foi também um grande ponto de encontro aqui. Pessoal, quem quiser abrir a câmera pode, viu? Agora é hora. É legal para todo Ela deve estar fazendo alguma atividade só ouvindo, né? Provavelmente é isso como grande parte faz, né? Daí a importância do podcast, né? O podcast está tomando o mundo, né? Porque, de repente, você pode estar ouvindo, que é uma liberdade que você tem, está fazendo alguma coisa e ouvindo, né? Uma fala que pode ser ou não interessante, né? Eu acho muito legal isso. E, bom, gente, meus amigos, posso te interferir? Olha aí, ó. É a voz da Cristina Sarraf. É só a voz. Não estou fazendo nada, estou só ouvindo. Mas acontece que, digamos assim, meio despenteada, porque estava fazendo serviços domésticos, entendeu? Então, eu não poderia aparecer numa live tão importante como essa se não tivesse muito arrumadinha. Então, eu deixei a imagem para lá, mas a minha presença está aí junto de vocês. E obrigada pela referência, né, a essa sua amiga. Estou vendo agora a Marta, né? Eu acho que domingo nós teremos uma peça aí com a Cristina, né? Cristina. Domingo? No outro domingo? Não, dia 19, correto, Cristina? Dia 19, isso. Dia 19 é um espetáculo de balé. Estaremos presentes, hein? Elisete e Salomão. Tá vendo que legal? E a Ellen, claro. Pessoa ilustre é assim. Lógico, eu faço balé e a escola vai fazer uma apresentação. Na verdade, é um espetáculo chamado La Fille Malgardée. É um balé de repertório que vai ser apresentado assim com muita honra por todos nós. E eu faço parte de um grupo que é o Balé Terapia das pessoas com mais idade. Nós aprendemos normalmente, só não vamos pôr sapatilha de ponta. E o meu grupo vai ser o das confeiteiras. Nós vamos fazer o bolo do casamento. Quem assistir vai nos ver de chapeuzinho de cozinheiras, né? O espetáculo tem uma parte cômica, que é a mãe e é o pretenso noivo. Vocês vão rir bastante. E tem um detalhe especialmente para essa peça, que é um cenário com teatro negro, ou teatro de Praga.
É isso. Quem quiser participar, se comunique comigo, eu passo o link, ou então com você, né? Você passa o link, por favor. Passa para mim que eu passo. Aproveita, Cristina, e diz onde onde a gente pode assistir essa peça. Então, a peça será ao vivo, só ao vivo. Ela é uma novidade, aproveitando que o Tarquínio Antônio Carlos falou, que ela será híbrida. Vai acontecer no Teatro Safra, no dia 19, em 2 apresentações, ou 15h30 ou 19 horas, mas vai passar online, nos mesmos horários. Então, tudo foi... Até porque tem alunos que não estão em São Paulo, estão fora de São Paulo, e eles participarão também, né? Porque justamente foi possível... Meu filho fez um esforço, caramba, e conseguiu ajustar para que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Se você puder, coloca aqui na mensagem aqui o link ou a mídia que vai passar, que é para o pessoal assistir também. A gente divulga. É verdade. Se eu não conseguir colocar aí, eu coloco para o Antônio Carlos, e daí vocês assistem. Se quiserem presencial, precisa conversar comigo, porque os ingressos estão muito esgotados, mas sempre alguém devolve alguma coisa e o pessoal da escola reserva. E se quiserem online, é simplesmente adquirir o ingresso online. É um espetáculo imperdível para quem gosta de cultura. E nós tivemos oportunidade de assistir na Embi Morumbi, há uns anos atrás, um outro espetáculo com você, e o que realmente foi maravilhoso. Então, eu super recomendo. É muito bom estar participando, Cristina. Obrigada. Boa sorte. Como é que é? Nós queremos conhecimento, cultura e arte e tudo mais, né? Parabéns e sucesso para todos lá. Parabéns para todos lá e sucesso, viu, Cristina? Muito grata, Roberto. Se você puder assistir, você vai gostar muito. Se Deus quiser. E é só mesmo o banho da cultura para lavar a alma, né? Vocês não acham? Isso. Pelo menos 1h e pouco de afastamento de tantas coisas injustas, equivocadas e que nos perturbam. Tantos tormentos, né, minha gente? Tantos tormentos, isso. É justamente a nossa terapia, né? E a nossa esperança de dias melhores para todos nós, né? Nessa busca constante aí da autonomia mesmo. Elisete, quer comentar algo? Não, eu só queria agradecer ao Tarquínio a oportunidade, né, de nos apresentar essa live maravilhosa, e a presença de todos, o João, que a gente sempre ouve, mas nunca estou com pessoas ilustres aqui. E agradecer toda essa turma maravilhosa. Né? Agradecer a presença de todos. Eu não estou aí junto com o Salomão, com o Roberto, né? Que é meu marido, mas eu estou participando e vendo todos vocês. Tá? Gratidão a todos. Muito bom estar com todos. Estou observando aqui que tem alguém querendo. O Raimundo está querendo falar. É isso, Raimundo? Abre seu microfone aí. Pelo menos você tinha levantado a mão. Não sei se você abaixou a mão. Não, acho que não, né? Eu vi uma mão aqui, achei que era do Raimundo. Bom, então tá bom. Perfeito. Então, só antes do encerramento, apenas brevemente, para aqueles que estão nos ouvindo nesse exato momento, encerramento de um ano, né, de atividades na casa, e é claro que nós projetamos para o ano seguinte salas de estudos, né, salas de aprendizado, e aqueles que puderem, estiverem com disposição ou com uma agenda livre e que possam enriquecer o debate, para aqueles que vêm, né, comungar com o estudo, com a pesquisa da doutrina no seu conteúdo melhor em si, que quiserem participar conosco na casa,
com estudo, serão bem-vindos, tá? É só buscar ou nos comunicar aqui através do meu e-mail do Salomão, ou do Jaime, ou do Rogério, porque todos nós estaremos ajuntando nesse objetivo nobre, né, minha gente, de poder realmente nos libertar da ignorância em busca da nossa paz, da nossa pacificação própria e daqueles que estão no entorno de todos nós, né? E isso é o Natal, minha gente. Isso que está acontecendo nesse exato momento é o Natal, né? É o renascimento, né? É a busca de um novo estado, né? De um estado de plenitude, de um estado de felicidade, e é o nosso desejo para todos, seus familiares, seus amigos, seus conhecidos, seus vizinhos, e realmente tenhamos aí uma nova temporada carregada de esperança, de alegria e de contentamento a partir do momento que nós tenhamos a consciência, né? A conscientização da importância da boa atividade, da boa ação, do bom exemplo, do bom gesto, como nos convida o Evangelho de Jesus, tá? E da nossa parte, então, a nossa eterna gratidão, mais uma vez, pela presença de todos, né? E que a paz do Cristo, que todas as forças espirituais estejam, né? Como disse bem o nosso mestre aí, no nosso coração. O nosso maior tesouro é onde está o nosso coração na bondade, né, na justiça e na caridade, tá? Muito obrigado pela presença de todos, muita paz, muita alegria e boas festas aí para todos, ok? Um beijo para vocês. Um abraço, saúde obrigado. para vocês, obrigado. Obrigada. Obrigado, pela presença, obrigado, Glaucio, obrigado. Meu Tarquínio, né? O João Tomás, um grande abraço. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Foi um prazer. a todos que Sempre estão presentes. Um abraço. Fiquem com Deus. Feliz Bom 2022, Natal. gente. Obrigado, Pedro, Obrigado. João, Raimundo. Né? Nossa, Abraço a tanta gente todos. boa aí. Luiz Cirilo. Abraço a todos, obrigada.